3 tipos de crente que você não deve ser. Vou repetir. 3 tipos de crente que você não deve ser. É o tema desta mensagem. Já quero pedir aos meus seguidores do YouTube, veja aí por gentileza se você está recebendo notificação. Quando a gente posta aqui uma mensagem, veja aí. Se não tiver, reative o sino para você sempre receber. E você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva por gentileza, tá bom? Deixe aí o seu like, você nos ajuda a compartilhar o amor do Senhor, o Evangelho, para muitas outras pessoas. Dito isto, vamos para o texto. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Capítulo de número 11, versículo de número 30. E por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até já morreram. Muito bem. 3 tipos de crentes que você não deve ser. Primeiro tipo de crente: fraco. Você não pode ser um crente fraco. Paulo disse assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você precisa ser fortalecido pelo Senhor. Eu sei muito bem que as adversidades da vida, elas são tremendas. Mas você não pode se abater pelos problemas pelos quais você está passando. Você precisa ser um crente forte, não fraco. Diz a palavra de Deus: digo fraco, eu sou forte. Quando é que você se torna um crente forte? Quando o poder de Deus se manifesta na sua vida, quando o poder de Deus está na sua vida. E aqui Paulo fala a respeito da Santa Ceia, porque muitos irmãos estavam tomando a Santa Ceia, participando da Santa Ceia, sem antes, primeiramente, confessar os seus pecados, confessar os seus erros. Uma pessoa, ela se torna fraca quando ela não confessa os seus pecados. Ela se torna fraca, vulnerável. E Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo antes que coma do pão e beba do cálice. Então nós precisamos todos os meses participar da Santa Ceia e fazermos uma autoanálise. É como se fosse um exame de consciência. Não podemos cear de qualquer forma. Existe igreja que a pessoa nem batizada nas águas já participa da ceia. Até pessoas que não são evangélicas. Isto é um erro gravíssimo. Eis a razão porque tantas pessoas estão fracas. Porque o momento da Santa Ceia é o momento de nós relembrarmos o sacrifício do Senhor Jesus. É como se nós estivéssemos reativando a nossa aliança com o Senhor. Sim. É como se nós estivéssemos nos consertando, fazendo um novo conserto para que nós possamos darmos continuidade na nossa carreira espiritual. Porque a gente não pode regredir. Pelo contrário, nós precisamos progredir. Então você não pode ser um crente fraco. Fraco. Você tem que ser um crente forte. E essa força não vem de você, essa força vem do Espírito Santo. Por isso que Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Quando você se enche do Espírito Santo, você passa a ser um crente forte.
o diabo passa a te respeitar. Ele sabe que o poder de Deus está operando na sua vida. Jesus disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Eles ficaram em Jerusalém, no cenáculo, adorando. E no dia de Pentecoste, o Espírito Santo se manifestou na vida deles. E naquele momento, Pedro se colocou em pé, forte, cheio do poder de Deus, e transmitiu o seu sermão. Praticamente quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Então você só vai vencer na vida se você for forte. Diz a palavra de Deus: não te mostre fraco no dia da adversidade. É tudo que o inimigo quer, é que você seja um crente fraco. Não seja um crente fraco. Fraco de mente, fraco de coração, fraco de ideias. Seja forte, meu irmão. Deus lhe chamou para você ser forte. Não porque a força vem de você, mas é porque a força vem do Senhor. A força vem do Espírito Santo. Que tipo de crente você não pode ser? Segundo tipo. Você não pode ser um crente doente. E quando eu falo de doente ou doença, eu não estou me referindo a doenças físicas, essas doenças normais. Mas eu estou me referindo da doença espiritual. É a pior doença. É a enfermidade da alma. O que tem de pessoas que estão enfermas em suas almas não é brincadeira. Você precisa ser uma pessoa sadia, principalmente na sua alma, na sua vida espiritual. Você não pode ser um crente doente. Um crente doente, espiritualmente falando, meus irmãos, é um crente que não tem disposição. Sabe que a doença, ela tira, ela suga. A doença, ela rouba a nossa energia. A doença deixa a gente para baixo. Deixa sim, a doença física. Assim também a doença espiritual. Ela oprime a pessoa. O inimigo tem trabalhado ultimamente de uma forma assustadora. O adversário das nossas almas tem trabalhado para adoecer os crentes. O que tem de crente doente, que não adora a Deus, que não ora, que não se consagra, que não jejua, que não lê a Bíblia, que não se congrega, que não é fiel ao Senhor, são crentes que estão doentes. Doentes. Eu estou falando com você, é com você mesmo que eu estou falando, você está doente. Olha, se você passa meses e meses que você não ora, você não dobra o seu joelho, você está com uma ferida aberta. A sua alma está doente. Você precisa ser curado. Você precisa ser curado. Quando Jesus foi curar aquele paralítico, que foi levado pelos 4 homens, primeiramente Jesus, antes de curá-lo da sua paralisia, Jesus curou a sua alma. Quando Jesus disse: filho, perdoado estão os teus pecados. Jesus naquele momento curou a alma dele. Existe cura que só vai vir, cura física que só vai vir quando a pessoa for curada da sua alma. Você sabia disso? Que existe doenças que está atrelaçada em você, que você só vai ser curado dessa enfermidade quando você confessar, quando você for curado da doença espiritual. Enquanto você não for curado da doença espiritual, a doença física também, porque existem doenças que são espirituais. Exemplo, Jesus entrou dentro de uma sinagoga, estava ali uma mulher encurvada há 18 anos. Ela sofria de uma paralisia nas suas costas. Qual era o causador? Um espírito maligno, um demônio de enfermidade que estava alojado na coluna daquela mulher. Quando Jesus tocou, aquela mulher foi liberta, foi livre. Então Jesus, ele quer que você não seja um crente doente no sentido espiritual. Não, ele quer curar você dessa doença que é na sua alma.
Você está doente na sua alma. Quem sabe você não consegue perdoar as pessoas. Você está doente. Você tem raiva, tem ódio do seu irmão, do seu marido, do seu pastor. Você está doente. Você precisa ser curado. Você não vai com a cara da pessoa. Você está doente. Você precisa ser curado. A gente viver com divergências entre as pessoas, tudo bem. Existe a incompatibilidade de cada um de nós. Agora, não amar, não respeitar, isso aí é a doença na alma. Então você precisa ser curado. Esse tipo de crente doente você não pode ser. Terceiro tipo de crente que você não deve ser: morto. Você não pode ser um crente morto. E quando eu falo de morte aqui, de morto, eu estou me referindo à morte espiritual. Porque existe 3 tipos de mortes. Existe a morte física, a morte espiritual, a morte eterna. E agora eu estou colocando a 4ª morte. Como estudioso da palavra de Deus, eu descobri a 4ª morte. Qual é, pastor? A morte moral. É, a morte moral. Então, existem 4 tipos de mortes. A morte física, essa morte normal, que todo mundo tem que passar por ela. Existe a morte espiritual, é a pessoa que vive, mas espiritualmente está morta. Existe a morte eterna, ou seja, a pessoa, em vez de ir para o céu, ela vai para o inferno, morte eterna. E agora, existe a morte moral. É a pessoa que se envolve no adultério, na prostituição, no crime, na corrupção. É uma morte moral também. Tem pessoas que nunca mais vai se erguer, porque moralmente elas estão vivendo mortas. Diz a palavra de Deus: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. Então Cristo, ele quer te iluminar, ele quer te levantar, ele quer te ressuscitar dentre os mortos. Desperta, tu que dormes entre os mortos, te levanta. Diz a palavra de Deus: desperta-te, põe-te em pé e eu falarei contigo. Então você está morto, espiritualmente falando, você está morto, morto mesmo. Não tem mais sentido, porque quando a pessoa morre, ela perde o seu sentido, ela apaga. Então você já perdeu o seu sentido, você já apagou, você está confinado, você não quer fazer nada mais. Por quê? Porque você está vivendo uma morte espiritual. 3 tipos de crente que você não deve ser. Primeiro, fraco. Não seja um crente fraco. Não. Seja um crente forte. Segundo, não seja um crente doente. Seja um crente sadio, sã. Terceiro, não seja um crente morto. Seja um crente vivo. Diz a palavra de Deus que Deus não é Deus de mortos. Deus não é Deus de morto. Deus é Deus de vivo. Aprenda isso. Deus não é Deus de morto. Deus é Deus de vivo. Um certo discípulo disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiramente eu enterrar meu pai. Deixa eu enterrar, Senhor. Depois eu volto para te seguir. Jesus disse: não, deixa os mortos enterrar seus mortos. Ou seja, aquela casa só existia pessoas que estavam mortas no sentido espiritual. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Vem me seguir, porque eu estou vivo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha só, Jesus é a vida, Jesus não é a morte. Jesus é a vida. Agora, o diabo veio matar, roubar e destruir. Olha só, matar, ou seja, tirar a vida. E essa morte é uma morte também espiritual. Ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Que tipo de crente você é? Pastor, ultimamente estou sendo um crente forte. Então que você possa ser fortalecido agora, em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu sou um crente doente. Que você possa ser curado em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu sou um crente morto, frio, gelado. Eu não sinto mais a presença de Deus, não sinto mais a graça de Deus, a unção de Deus. Que você
possa ser ressuscitado agora em nome do Senhor Jesus. Jesus quer te ressuscitar. Paulo disse que quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Você não pode ser uma criatura morta, você tem que ser uma criatura viva. Que você possa ficar com esta palavra desse devocional Impacto da Graça. Aproveite para você compartilhar nos grupos do WhatsApp, do Telegram. Aproveite para você enviar esta mensagem para 2, 5, 10 pessoas, para que elas possam também aprender sobre 3 tipos de crente que você não deve ser: crente fraco, crente doente e crente morto. Que a graça do Senhor Jesus possa te abençoar, que você possa crescer na graça e no conhecimento aqui no programa devocional Impacto da Graça. Deus te abençoe hoje e para sempre. Amém, amém e graças a Deus.